Olá, amigos do Top Saúde TV. Em 30 segundos, mais uma edição do programa recheado de conteúdo, informação e atualização na área médica para você. E o programa de hoje eu recebo o médico anestesiologista, Dr. Ivan Salles. Ele que é novo na cidade, veio residir em Araranguá para desencadear um excelente trabalho no Hospital Regional. Tudo bem, Dr. Ivan? Tudo bem. Então, é um prazer tê-lo aqui no programa, tá? Grato. Conta pra gente e pro pessoal de casa, qual é a função do anestesiologista? Bem, a função do anestesiologista pode parecer redundante, né? Sim. Mas seria uma realização da anestesia. Certo. O que seria a anestesia? O prefixo de a, de negação, e a estesia, que são as sensações. Sim. Mas não seria bem só a negação das sensações. É mais como o médico do paciente durante o transoperatório. É o responsável pela monitoração e manutenção dos sinais vitais, certo, enquanto o paciente está sendo operado. Então ele tem total responsabilidade acerca do paciente que está se disponibilizando para um procedimento operatório. Exatamente. Certo. Muitas pessoas confundem, né, e acham que o anestesiologista só tem apenas a questão da aplicação da anestesia. Não, aquilo é só o primeiro momento. Certo. Ali está começando o procedimento. Eu lembro muito bem de um professor da residência lá no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, que ele comparava o nosso trabalho como o piloto do avião. Certo. Você levanta na indução, sim, e desce, que é quando acorda. Certo. Então, é de total responsabilidade, mostrando aí que sem você, sem a especialização do anestesiologista, não tem como se fazer um procedimento cirúrgico. Exatamente. Agora eu te pergunto, quais são os tipos de anestesias existentes? Basicamente, para não ficar uma questão assim muito técnica, que são inúmeros tipos. Mas numa divisão mais grosseira, para explicar para a pessoa leiga, é mais fácil você dividir entre a anestesia condutiva e a anestesia geral. O que seria a anestesia condutiva? É que você bloqueia a transmissão do impulso nervoso através da nossa rede de nervos, que são usados anestésicos locais, como neocaína, xilocaína, em que a pessoa pode ou não manter a consciência durante o procedimento. E a anestesia geral, que pode ser dividida em geral sob intubação, que é quando você tem uma via aérea avançada, em que o paciente para de respirar espontaneamente e a gente o conecta a um ventilador mecânico. Sim. Ou simplesmente a sedação. Você pode fazer um medicamento em que ela vai estar dormindo, né, sob hipnose, mas continua respirando espontaneamente. Certo. Então, a condutiva, você bloqueia a transmissão do impulso nervoso, e a geral, você bloqueia a interpretação do impulso nervoso. Certo. O impulso chega ao cérebro, mas não é interpretado. Sim. Essa condutiva, ela é aplicada em quais casos? Em quais tipos de cirurgia? Para o pessoal de casa entender um pouquinho. Geralmente cirurgia de extremidade, cirurgias abdominais baixas. O que seria cirurgia de extremidade? Cirurgia de joelho, sim, de pé, que você pode fazer
uma anestesia de neuroeixo, em que você invade o sistema nervoso através da medula espinhal, ou uma cirurgia de cotovelo ou de mão, onde você acessa o nervo através das raízes no plexo braquial junto ao pescoço. Sim. Cirurgias maiores, mais invasivas, de cavidades, em que você necessita de exposição de alça intestinal, ou cirurgia torácica, ou mesmo neurocirurgias, aí é necessário que se faça a anestesia geral. Geralmente, quanto tempo permanece essa anestesia no paciente, a condutiva? No corpo? Aí depende da cirurgia que vai ser feita. E hoje do organismo também? Nós temos drogas modernas, hoje a gente pode modular se a gente quer que volte daqui a 30 minutos ou se a gente quer que volte daqui a 6 horas. Hoje você associa uma droga com outra para ter um terceiro resultado. O arsenal hoje de droga é muito bacana. Está bem recheado. É diferente de 20, 30 anos atrás, em que se fazia uma anestesia na sexta e o paciente ia acordar no sábado. Nossa, como era retrógrado, né? Bom, e a geral? As pessoas muitas pessoas que têm medo da anestesia geral, desculpa. E para a gente desmistificar isso, então, vamos falar um pouquinho sobre a anestesia geral. Eu, particularmente, com a minha visão no lado de cá, eu acho a mais segura de todas. Por quê? Porque é que o anestesiologista tem mais o paciente, como a gente diz no nosso jargão, na mão. Sim. Então tu tens um controle maior? Você tem um controle muito maior. E com as drogas modernas de hoje em dia, então, em que elas são metabolizadas no próprio sangue, você vai fazendo, ela entra, faz ação no cérebro e já sai. Precisou estender, continua deixando ela ligada. Menos reação de náusea e vômito. Lembrando que você sempre tem uma via aérea ali na sua mão, que o grande terror que a gente tem em anestesia é ter um acidente com via aérea. Sim. É muito comum, principalmente em paciente de otorrino. São crianças que costumam ser alérgicas, que vão operar de desvio de septo, exérese de amígdola, fazerem intercorrências respiratórias altas. Aí para isso vocês durante a anestesia geral. Sim, aí para isso vocês tem que fazer vários exames para saber se a criança é alérgica ou não também, né? Exatamente. Às vezes chega uma criança, num caso urgente, tem que ser operada e ainda acaba atrapalhando um pouco essa questão para vocês e também para a saúde da pessoa, né, que está em risco, em função desses exames que tem que ser feitos, né? Tem que lembrar que se um paciente não é igual ao outro, para piorar, no mesmo paciente você pode ter reações diferentes em diferentes ocasiões. O fato de ter acontecido de uma vez de uma maneira não significa que no próximo caso vai acontecer exatamente daquela forma. Pode ser menos ou pode ser em maior grau. Se sempre começa e você não sabe como vai terminar. Tá certo. Mas, ainda sobre a geral, a anestesia geral, eu conversei com muitas pessoas, né? E geralmente as mulheres agora tem muito essa tendência da cirurgia plástica, né, doutor Ivan? Então, as pessoas têm medo, eu não vou fazer um procedimento cirúrgico plástico, porque eu tenho medo da anestesia geral. Isso aí é um grande equívoco, é uma briga que nós temos com os cirurgiões plásticos, que na grande maioria das clínicas, o paciente não tem acesso a gente, Sim. ao anestesista. Sim. E acaba fazendo essa consulta com o cirurgião plástico, que tem uma visão completamente diferente. É muito mais seguro a anestesia geral. Muitas vezes é feito a condutiva por uma questão meramente econômica. Mas nos dias de hoje, você não tem argumento para se fazer, por exemplo, uma cirurgia de prótese de mama sob peridural alta. Não tem. Não. Inclusive em muitos serviços, é proscrito. Tu vê só, né?
As pessoas têm muito medo, sabe, doutor Ivan? Então, assim, por isso que foi importante a sua presença hoje, como convidado do programa do Top Saúde, para esclarecer isso para as pessoas. Porque as pessoas realmente, elas têm, se não um medo, um receio. O que eu posso dizer é que toda paciente que fosse submetida a um procedimento plástico, converse sobre o procedimento anestésico com o anestesista. Tá certo, então. Não? Nós vamos aos comerciais e já voltamos com o segundo bloco do programa Top Saúde TV, conversando com o Dr. Ivan Salles, ele que é médico anestesiologista e está atuando aqui no Hospital Regional de Araranguá. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. A Clean Imagem conta com equipamentos de última geração, bem como mamografia digital, ultrassom, raio-x digital, tomografia computadorizada, densitometria e o mais sofisticado equipamento de ressonância magnética de campo aberto. Equipe altamente especializada para melhor atendê-lo. Clean Imagem, seu bem-estar é nosso melhor diagnóstico. Acesse www.cleanimagem.com.br. Imagine você numa maravilhosa praia, ou passeando em montanhas encantadoras, ou ainda curtindo rios, cachoeiras, talvez num grandioso hotel, num belo cruzeiro ou numa aconchegante pousada. A Tahiti pensa em todos os detalhes para levar você com segurança aos melhores roteiros do Brasil e do mundo. Visite nosso site ou venha pessoalmente idealizar o seu roteiro com a gente. Na Avenida Coronel João Fernandes, 166, no centro de Araranguá. É a Tahiti realizando os seus sonhos. No nosso último encontro, eu falei sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E hoje estarei continuando falando sobre este assunto. Eu dei alguns exemplos no nosso último encontro sobre a pessoa que tem mania por limpeza e também com rituais supersticiosos. Hoje quero dar outro exemplo muito comum de TOC. É o medo de contaminação por germes e bactérias. Para se defender dessa ameaça constante, cria vários rituais típicos de um quadro obsessivo, como vestir luvas de borracha em locais públicos, lavar compulsivamente as mãos e evitar o contato com maçanetas. Dependendo da gravidade da doença, os pensamentos obsessivos são capazes de confundir a mente do paciente, a ponto de afastá-lo da razão por alguns instantes. As obsessões mais comuns do portador de TOC são repulsa por sujeira e pó, medo de contaminar-se por germes e bactérias, necessidade de economizar, preocupação com o alinhamento, a exatidão, temor de insultar ou ferir outras pessoas, ideias relacionadas a sexo, preocupação quanto a cometer algum pecado, medo de que algumas cores, números, datas e horários deem azar. Vamos supor um exemplo. Se ele ver que seu chinelo está virado, rapidamente ele desvira. Repulsa também por certas palavras, músicas e até filmes. Em resposta a algumas obsessões, temos diversos tipos de compulsões, como limpeza e higiene, contagem, arrumação ou alinhamento, rezar, repetição de palavras ou números, coleção de objetos desnecessários. Mesmo ciente de sua obsessão, o paciente com TOC sente necessidade de passar pelo menos 1 hora de seu dia cumprindo os rituais compulsivos. É como se fosse um círculo vicioso. Os rituais ajudam a afastá-lo do medo, mas ao mesmo tempo fazem com que ele fique mais dependente de suas compulsões e, consequentemente, da doença.
Muitos pacientes acreditam que essas obsessões sejam provocadas por alguma demência e escondem os sintomas, o que agrava ainda mais sua situação. Para eles, algumas práticas diárias dos rituais é uma condição vergonhosa, mas inevitável. Mesmo cientes de que seu estado não é plenamente aceitável, essas pessoas não conseguem abandonar suas compulsões. Nenhum especialista conseguiu descobrir até hoje a verdadeira causa desse transtorno mental, mas estima-se que ele seja um fruto da combinação de vários fatores, incluindo desde o código genético até a educação familiar. De acordo com diversas pesquisas já realizadas sobre o assunto, é comum encontrar pessoas da mesma família que sejam portadoras de TOC. Também é frequente o aparecimento do transtorno após a ocorrência de alguma lesão ou infecção cerebral. O tipo de personalidade pode contribuir para agravar ainda mais a doença. O acompanhamento constante de um especialista é essencial para a saúde e o bem-estar de um portador de TOC. Muitos pacientes são obrigados a abandonar as profissões, pois seu quadro não foi tratado adequadamente. Pesquisas recentes comprovam que os portadores de TOC possuem algumas zonas cerebrais mais ativas quando comparados a pessoas comuns. Para diminuir essa hiperatividade, é possível seguir um tratamento à base de medicamentos específicos, além de técnicas baseadas na terapia cognitivo-comportamental. Independentemente do método de tratamento escolhido, é importante lembrar que a interrupção feita sem autorização poderá levar a uma recaída do paciente. Portanto, sempre devemos consultar um especialista antes de tomar qualquer decisão. De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV, em oferecimento à Clinimagem. Clinimagem não só em Criciúma, mas agora em Araranguá. Precisando, passa lá na Clinimagem, na rua Porfírio Lopes de Aguiar, rua ao ladinho do Centro de Fábricas Araranguá. Clinimagem, o seu melhor diagnóstico médico por imagem. E também a Couro Pele. Neste inverno, lembre-se, Couro Pele é a marca que veste você e te aquece. E também a Vuelo Jeans. A Vuelo Jeans dispõe de uma gama de jeans maravilhosos, jeans casuais, jeans executivos. É só passar lá no Center Fábricas para conhecer a coleção e você vai se apaixonar. No programa de hoje eu recebo o anestesiologista, Dr. Ivan Salles, ele que está explorando um pouquinho sobre as anestesias, conversando e trazendo um pouquinho de atualização para você. Dr. Ivan, então dando continuidade à nossa conversa, qual é o tipo de anestesia que se faz necessário para uma cesariana ou para um parto normal? Lembrando que em obstetrícia tem uma grande peculiaridade, né? Que você está anestesiando dois. É verdade. Ou três, né? Às vezes três, No caso não é... O mais comum são dois, Quando está tudo bem, quando o pré-natal ou o trabalho de parto está correndo normal, é 100% a condutiva. No caso, a RAC anestesia em baixa dosagem, para poder manter a perfusão de sangue no feto. Salvo algumas exceções, que eu não vou entrar aqui em detalhe aqui sobre patologia obstétrica, que é necessário a anestesia geral. Certo. E no parto normal, por exemplo, onde há uma complicação e é necessário que se faça uma retirada a fórceps, é necessário utilizar uma anestesia? Nesse caso, usa-se somente a local realizada pelo médico obstetra. No parto normal, tem-se feito ultimamente a chamada analgesia de parto, que consiste em uma anestesia peridural em baixíssimas doses, em que a paciente perde a dor, não tem dor, mas sem perder a força abdominal, para ela poder realizar as contrações, mas que de longe ainda é um consenso. Certo. Mas ele é um procedimento atual? É um procedimento atual, realizado em um serviço SHIM,
outro não, igual ele disse, não é um consenso. Certo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, quero saber, está gostando de atuar no Hospital Regional de Araranguá? Está se familiarizando com o pessoal de lá? Conta pra gente aqui um pouquinho. Bastante. A cidade é muito agradável. Trabalhar no hospital está sendo muito agradável. Eu não posso falar pelas outras clínicas, mas no que diz respeito à parte que eu participo, a gente tem recebido total condição de exercer o que se propõe, com muita segurança, exatamente para poder desafogar a rede pública em volta. O paciente cirúrgico de porte médio, ele não precisa sair daqui da cidade para ser operado. É inadmissível que uma gestante tenha que sair em trabalho de parto, sentindo dor, em ambulância, em estrada, para poder fazer uma cesariana. Então, o que se propõe aqui, a gente tem feito com muita qualidade, não passamos aperto. Você já teve experiência em trabalhar na rede pública de saúde? Ou é a sua primeira vez? Não, já trabalhei na rede pública em hospitais em Belo Horizonte, em Curitiba, e posso dizer que o pessoal aqui está bem estruturado. Até eu te pergunto isso porque a gente explana muito a situação da saúde pública aqui na cidade, né? Então, muitas pessoas elas não têm assim a noção de que se hoje você precisa ganhar o seu filho, você não precisa correr lá na cidade do Meleiro, que é uma cidade vizinha, que você pode estar tendo atendimento aqui no Hospital Regional, né? Olha, a gente sabe que está longe da perfeição. Sim. Né? Está bem longe da perfeição, mas eu vejo funcionar melhor do que em outros lugares. Certo. Imagino que deve ser uma particularidade de Santa Catarina. Certo. Bom, eu só tenho a te desejar muito sucesso, muito prazer no seu trabalho aqui em Araranguá, tá? E quem precisar, né, chegar às suas mãos, que você trate com muito carinho. Sempre. Cuidando muito bem, né, da pessoa, da saúde, que sem a saúde a gente não é nada, né, doutor Ivan? E infelizmente a gente tem o hábito de lembrar disso somente quando perdemos. Justamente. Por isso que eu sempre venho explanando para o pessoal de casa que é muito melhor prevenir do que estar remediando, não é? Com certeza. No seu caso, você não pode, na sua especialização, a gente não pode dizer para a pessoa se prevenir. Infelizmente, a pessoa chega na sua mão já remediando, né? Mas em outros casos, com outros convidados que nós trouxemos aqui no Top Saúde, nós explanamos muito também a questão da prevenção. E eu, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui no Top Saúde, tá? E te desejo muito sucesso, que você goste de morar em Araranguá, permaneça aqui, para que você possa ajudar muito, contribuir muito na saúde pública de Araranguá. Esse é o objetivo, eu lhe agradeço. Tá certo, então. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de você, araranguaense, e a gente se encontra no próximo Top Saúde, aqui mesmo, nos estúdios do canal 20 TV Araranguá.